Olá pessoal, planos para o ano novo, nova crônica do livro Observações Matinais, que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida, da professora Lúcia Helena Galvão. Meu nome é Jussara Gontoff, eu digo isso sempre porque pode entrar alguém novo. Sou aluna de Nova Acrópole, que é uma instituição sem fins lucrativos, uma organização internacional, uma escola de filosofia que muito me agrada, que muito me ensina a arte de viver. E estou aqui lendo uma crônica por dia nesse projeto. Essas crônicas da professora Lúcia Helena Galvão, que é filósofa há 34 anos, ela é voluntária da instituição Nova Acrópole Brasil. Filósofa, poetisa, escritora, palestrante, mais de 1000 vídeos no YouTube. Convido vocês a comprarem o livro e lerem, e pensarem, refletirem, e quem sabe entrar na nossa escola, que é bem interessante. Quem sabe um plano para o ano novo, já de acordo com a crônica, né? Quem sabe um plano para o ano novo, ou ainda para esse, né? Vamos lá. Planos para o ano novo. Não é incomum em inícios do ano examinarmos o período anterior e listarmos as nossas necessidades, entre aspas, para o próximo ano. Ao fazer isso, acabei por perceber que alguns dos meus projetos frustrados não eram reais necessidades, e sim simples desejos, quase que caprichos pessoais. Se tivessem sido realizados, talvez esta minha pequena meta tivesse chocado contra a grande meta, a de todos os anos, a de sempre, que é crescer como ser humano e ajudar os demais a crescerem da forma mais eficiente que me for possível. Aqueles desejos, se atendidos, talvez fossem mais vaidade, mais apegos, enfim, mais carga para arrastar pela estrada afora. Depois de manifestar a devida gratidão por isso e por tantas outras coisas que me beneficiaram por acontecer ou por não acontecer, embora eu as desejasse naquele momento, paro para refletir um pouco sobre esta questão. Quais são as minhas reais necessidades, aquelas que me dariam impulso e musculatura para o próximo degrau real da minha vida? Que curioso isso! O homem muitas vezes não acredita na justiça, nos valores, na nobreza, no sagrado. Quantas correntes filosóficas de escolas contemporâneas gastaram montes de tinta e papel para dizer e reiterar que tudo isto é uma fantasia, uma invenção humana. Ok, e se for realmente uma invenção humana? O homem não inventa aquilo de que necessita? E se necessita realmente e não apenas deseja, isso já não é prova de que este algo existe? Que tal tentar provar para o faminto que a comida não existe? A necessidade é real e a convicção é absoluta, neste caso, e deveria ser em muitos outros. A natureza é requintada e não cria verdadeiras necessidades que não correspondam a realidades legítimas em algum plano. Seria enunciar algo como, pedindo perdão pela pobreza da paródia, necessito, logo, existe. Daí viria um bom questionamento. Para saber o que é real, precisamos saber quais são as nossas verdadeiras necessidades. Lembro-me de uma antiga história zen muito badalada pela internet, mas creio que bem pouco compreendida, que sempre gostei de contar aos meus alunos. Um dia, um sábio, mestre zen, recebeu um jovem que se propunha ser seu discípulo. Quase toda a história zen começa assim. Pois, muito bem, explique-me, meu jovem, a razão pela qual, na sua pouca idade, se resolveu a ser discípulo de um ancião como eu? O jovem, que já esperava pela pergunta, ajeitou-se e recitou a resposta para lá de pensada e ensaiada. Sabe, mestre,
Eu quero ser seu discípulo porque eu sinto uma necessidade ardente e desesperadora de Deus. Calmamente, após não mais que alguns segundos de reflexão, o ancião levantou-se e caminhou em direção às margens de um rio próximo, pedindo com um discreto gesto de mão, que o jovem o acompanhasse. Ajoelhou-se bem próximo da margem e assim também o fez ao seu lado o jovem. De repente, sem mais aviso, o ancião, bastante robusto para a sua idade, tomou a cabeça do jovem pelos cabelos e mergulhou-a no rio, deixando-a aí. O jovem perplexo começou a debater-se sem conseguir libertar-se. Mais alguns segundos, mais alguns, e o jovem chegou ao limite do desespero e quase se afogou. Então, de súbito, o mestre soltou-o. Que é isso, mestre? O senhor está louco? Quer matar-me? Levando o indicador aos lábios na vertical, no tradicional gesto de quem pede silêncio com seriedade, o mestre indagou. Diga-me apenas uma coisa. Quando estava lá embaixo, você tinha necessidade ardente e desesperadora de quê? De respirar, é claro, respondeu o jovem, ainda um pouco atordoado com a situação como um todo e ainda mais com a estranha pergunta. Pois é, quando você, meu jovem, tiver necessidade ardente e desesperadora de Deus tanto quanto teve de respirar lá embaixo, procure-me que te aceitarei como discípulo. A historinha, embora curiosa, parece uma parábola moral, meio lugar comum sem maiores consequências práticas. Mas pare para pensar, repetindo a pergunta inicial: de que necessitamos? Há uma lista que é bem recorrente. Necessitamos de reconhecimento, de autoafirmação, de lazer, de diversão, de segurança, de conforto, de ser amados, de ser lembrados e até de ser mimados, se possível. Então, onde está a necessidade de justiça, de fraternidade, de nobreza de alma, do bem? E não digo nem necessidade ardente e desesperadora, que o nosso cacife dificilmente chegaria a tanto, mas quem sabe uma necessidade um pouco angustiante, incômoda, ligeiramente desconfortável e pontiaguda por debaixo do nosso travesseiro? Achou essas sadias dores em si? Parabéns, amigo! Acabou de ganhar gratuitamente uma fonte de convicção inesgotável de que existem a justiça, a fraternidade, a nobreza de alma e o bem. Não se trata de nenhum bolão de fortuna, nem de propaganda enganosa para assinatura de revista. Ganhou mesmo, e ganhou por mérito, e não por sorte, o mérito das suas necessidades. Relembrando bem, para não deixar nada importante para trás, neste ano novo, faça o que quiser, compre, venda, viaje, só não descuide as suas necessidades humanas. Alimente-as sempre, verifique se ainda estão aí. Não se esqueça do essencial. Elas são o passaporte para a viagem mais fantástica que alguém sonhou já realizar. Em direção a um homem e a um mundo novo e mais humano verdadeiramente. Ele existe porque você e tantos necessitam dele. Nada te podemos pedir, pois conheces as nossas necessidades antes mesmo que nasçam em nós. Tu és a nossa necessidade e dando-nos mais de ti, tu dás-nos tudo. Esse último texto do Gibran, a prece em O Profeta. Vou repetir. Nada te podemos pedir, pois conheces as nossas necessidades antes mesmo que nasçam em nós. Tu és a nossa necessidade e dando-nos mais de ti, tu dás-nos tudo. Khalil Gibran. Bom, pessoal, temos aqui, uma coisa básica e ao mesmo tempo essencial,
que é pensar na questão das nossas necessidades. Aqui ela utiliza, claro, o Ano Novo, que é sempre um rito de passagem, aquele momento onde as pessoas costumam fazer as suas cartinhas e fazerem muitos pedidos. Muitas vezes a gente faz pedidos que são simples desejos, como ela está nos mostrando aqui. E o que essa crônica está nos lembrando? Que precisamos ter uma meta de vida, que é uma construção nossa como ser humano. Queremos crescer como ser humano. E nada mais, né? Nada mais. Bastaria isso, né? Tem uma frase da Helena Blavatsky que diz o seguinte: a boa ação é aquela que atende a alguma necessidade no mundo ou em nós. Ou seja, precisamos realmente pensar nessas necessidades reais que existem em nós. Então, como é que hoje eu vivo aqui a fraternidade? Qual é a necessidade hoje que eu tenho real de justiça, de nobreza de alma, do bem, né? Dessa busca pelo bem. E aí ela faz esse empurrão para nós, né? Para a gente poder estar repensando o que realmente a gente necessita. Muitas vezes a gente confunde essa ideia, né? Da necessidade com o desejo, e aí essa historinha, né, do discípulo querendo ficar ao lado do mestre, dizendo que quer uma coisa, quando na verdade ele não deseja aquilo dessa forma, né? Não tem esse anseio da sua alma, né, de buscar a Deus verdadeiramente. Era mais provavelmente esse desejo do ego, esse desejo que quer atender ao pequeno eu, né? Então ela aqui nos mostra claramente, né, relembrando daquilo que realmente precisamos estar buscando. E ela diz, quando temos aqui, né, essa convicção, né, se algo dói na gente, se algo incomoda, né, ainda que ligeiramente desconfortável, um pouco, quando eu começo a refletir sobre isso, ainda que não seja uma necessidade ardente e desesperadora, se soubéssemos de fato o que isso significa, provavelmente seria, né? Se conseguíssemos adentrar naquilo que realmente somos e aquilo que viemos fazer, seria essa necessidade ardente e desesperadora. Mas enquanto não for isso, se ainda sentimos, ainda que ligeiramente, essa dor desconfortável, é porque realmente existe esse ideal, né? Esse ideal maior de fraternidade, de nobreza da alma, de bem, que ela diz aqui: parabéns, você acaba de ganhar na loteria, que é perceber realmente a sua verdadeira natureza e a sua verdadeira necessidade, e a partir disso, né, fazer essa busca que é essa busca essencial do ser humano, de se construir, porque só quem consegue realmente sonhar com a sua construção, a construção de si mesmo, só quem consegue enxergar esse ideal maior onde pode chegar, é que consegue se dirigir a esse local. Caso contrário, vivemos nesse modo aqui do desejo simplesmente, e não dos sonhos a que a gente realmente pode alcançar. E aí, fechando essa crônica, né? Nada de que podemos pedir, pois tu conheces as nossas necessidades antes mesmo que nasçam em nós. Tu és a necessidade, e dando-nos mais de ti, tu dás-nos tudo. A verdadeira busca, né, está nesse ideal de encontrar a unidade, né, que algumas pessoas chamam de Deus, né, encontrar, e a gente consegue começar essa busca no momento em que a gente vai trabalhando, né, sendo essa fonte de fraternidade, essa fonte de nobreza, essa fonte de justiça, essa fonte de busca pela verdade, de busca pela sabedoria. Então, que a gente possa realmente estar refletindo sobre o que é que realmente necessitamos e buscando a Deus, a esse Deus que habita em nós, a essas virtudes que habitam em nós, e sendo aquilo que viemos ser. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.